Sejam bem-vindos a mais um programa Mensagem de Luz. Estamos abordando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. E nesta manhã estamos recebendo a companhia agradabilíssima de Andréia. Bom dia, amigos. Bom dia, Luiz Otávio. Bom dia, Ilse. Estamos mais uma vez aqui para refletir e fazer com que sementes sejam plantadas em nossos corações, né? Nós trataremos basicamente hoje, em 2 capítulos, do dinheiro e da caridade. Primeiro trataremos do dinheiro, não é? Dinheiro e atitude. Qual que é a passagem bíblica? Porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Paulo 1, Timóteo 6:10. À primeira vista, nos parece que este texto condena a riqueza, condena o próprio dinheiro. É assim que devemos interpretar? Isso é um pensamento que a gente já traz de milênios, né? Porque a gente teve grandes pessoas que possuíram grandes bens e que causaram muitos males. Mas, né, como um amigo meu agora há pouco falou, que tudo é empréstimo do nosso Pai. Então não tem nada que não possa ser usado em benefício do bem. O dinheiro, ele se tornará amargo e se tornará um mal se dele fizermos escravos, sermos escravos do dinheiro. Porque o que ele fala, ao mesmo tempo que ele fala, ele também contrapõe isso da maneira que o dinheiro deve ser utilizado, né? Nós estávamos falando há pouco da diferença entre o bem e o mal. Que o mal é tudo de bom, as melhores coisas, somente para você. E o bem é o contrário, as melhores coisas, mas para todos. E o dinheiro tem essa oportunidade de fazer com que quem detém ele dê o melhor, que consiga chegar em todos os lugares e fazer dele um serviço ao bem. Tal qual o sistema circulatório. Tal qual o sangue, que para o nosso corpo funcionar, ele precisa estar, ele precisa chegar em todos os lugares, na pontinha do nosso dedo, nos nossos pulmões, em todos os lugares. Não há local onde o sangue não circule. E o dinheiro também é necessário que ele se esparrame a serviço do bem. É o contrário da escravidão, né? De quem deixa o dinheiro apenas para si e não o distribui, faz distribuir para a sociedade através de trabalho, através de caridade, através de boas obras. Exato. A gente fala, né? O avarento, o ganancioso, aquele usa a palavra da cobiça, que hoje em dia nós vemos que nós sempre precisamos utilizar que nós sempre queremos mais. Até nós mesmos que, assim, digamos que não somos ricos, somos trabalhadores também, sempre a gente quer algo mais. E, às vezes, pode ser um ciclo vicioso do próprio homem, de sempre ir atrás de mais, de sempre adquirir mais. Por isso que ele fala, né, que isso pode se tornar uma dor para o nosso coração. Muito bem. Emmanuel, ele faz 2 comparações, Sim. Não é? Quando o dinheiro está liberto e quando ele está encarcerado. O que significam essas 2 comparações, Andréia? Ele fala, primeiro eu achei muito interessante que ele fala que algemado, a inteligência perversa transforma-se em arma destruidora. Sim, você vê que aqui a gente tem que falar que nem sempre a inteligência ela é vinculada à moral.
Uma pessoa pode ser muito inteligente, ter uma inteligência extrema, mas a moral dele ainda não foi trabalhada, né? É onde ele fala lá, ó, a inteligência perversa. Então a pessoa é inteligência, sabe fazer cada vez mais dinheiro, mas não consegue empregar isso ao bem. Tanto que por isso surgiu armas de Destruição em destruição. massa. Porque você vê, a mesma arma que é, não vou saber se é, né, me desculpem, mas eu sei que o raio-x é uma das formas da energia nuclear, né? Raio-x ou não sei. E que foi utilizada para o bem e pode ser utilizada para o mal. Então tudo A depende energia do quê? atômica, né? Acho que é. Alguma coisa assim. Então, o que vai? De quem está manipulando isso? Pode ser utilizada para o bem ou para o mal. E ele cita que quando libertado, o dinheiro, no campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. Sim, porque é quando o dinheiro flui, é quando o dinheiro chega, é tudo de bom para todos, né? Ele já fala. Então, acho que será realmente uma felicidade você não ter pessoas que passam as necessidades básicas, porque a gente tem que pensar que nunca vai ser todo mundo igual, porque nem todo mundo está no mesmo estágio de evolução. A gente pensa assim, então o paraíso vai ser todo mundo igualzinho, todo mundo com a mesma quantidade de bens, com a mesma quantidade de... Não, por quê? Um trabalha mais, o outro trabalha menos, cada um está num estágio, cada um tem uma necessidade. E é bom que seja assim, porque senão a gente ia ficar num marasmo também. Né? Então, vamos tentar concluir este primeiro capítulo. O último parágrafo desses capítulos deste mencionado livro sempre traz a conclusão da ideia apresentada. Mas eu vou ler o anterior também, que é aquele que eu não sabia a palavra e você me explicou. Não é a moeda que envilece, ou seja, não é a moeda que torna o homem vilão, e sim o homem que o torna vilão, no desvario das paixões que o degradam. Né? Então, o dinheiro em si, ele não é bom e não é ruim. O que nós fazemos do dinheiro. Que é o que é importante. Exato. Deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos, que é o que a gente falou do empréstimo, tudo nos é emprestado, se faça bênção de trabalho e educação, caridade e socorro. Afeição do ar que respiras, sem furtá-lo aos pulmões dos outros. E perceberás que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. Então, o dinheiro tem que trabalhar. É uma bênção de trabalho, educação, caridade e socorro. Muito bem. Vamos ver o outro lado da moeda, literalmente, no próximo capítulo, que é intitulado Caridade e Riqueza. Porque neste capítulo, no capítulo anterior, nós tratamos do dinheiro. Sim. Agora vamos tratar da questão de não se ter dinheiro. Poderemos também, porque tem que falar assim, ser caridoso com dinheiro é fácil, mas às vezes quem tem muito dinheiro cai naquelas algemas. E qual é a passagem bíblica? Pois somos a feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras. Paulo, Efésios 2.10. Pois somos a feitura dele. Quando ele fala a feitura dele, dele quem, né? Do Cristo. De Deus, né? Criados em Jesus Cristo para boas obras. Ou seja, nós somos irmãos de Jesus, feitos da mesma feitura que foi feito por nosso Pai. Né? Então, nós somos criados para ser bons. Sim. E eu achei interessante o fato de Emmanuel ter mencionado que Jesus Cristo não teve qualquer moeda. Ele fez tantas coisas aqui sobre a Terra, sem precisar de nenhum recurso material. Sim, ele foi o nosso exemplo, né? Ele foi realmente o nosso norte. Ele não tinha uma pedra para descansar a cabeça, mas nem por isso ele se furtou ao trabalho da caridade. Ele ajudou a todos, dando esperança, dando conforto, dando socorro,
dando alívio para as dores do corpo e da alma. Eu gostaria de mencionar, Andréia, 4 personagens que estão lá no Evangelho, para os quais Jesus realmente nasceu. Sim, ele nasceu nos corações. Você vê que Madalena, né? Ele plantou uma semente tão forte que a partir daquele momento ele mudou a vida dela. Ele fez com que tudo que ela conheceu até aquele momento perdesse a cor, que não fazia mais sentido para ela, que somente o bem começou a fazer sentido. E quando ele mudou Madalena, a partir daquele momento, todas as pessoas que se tinham empatia, que se viam em Madalena e conhecem a história dela, também entendem que podem mudar. Eu achei isso muito interessante. Então, nada pode ser eterno. A qualquer momento, nós podemos fazer uma nova história. E eu achei o poder de síntese do Emmanuel é incrível, né? Em relação a Madalena, ele disse que imprimiu visão nova aos olhos dela. Sim. Em relação a Zaqueu, acendeu súbita claridade no ânimo. Sim, porque Zaqueu, ele era um tributo, recolhia impostos, né? E ele era bem de vida, ele tinha status, mas também ele não tinha felicidade. Então ele viu que ele estava desanimado com a vida, por isso que ele deu claridade no ânimo de Zaqueu, fez com que ele fosse em busca de algo mais, em algo mais do Espírito. E em relação a Judas? Envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas. Judas tinha entendido que o reino de Deus seria de uma outra maneira. Ele achava que seria pela força, né? E não pelo amor. Mas ele acolheu Judas e entendeu a situação daquele e ele modificou. E por derradeiro, Emmanuel menciona Simão Pedro. Sim, Simão Pedro era o que a gente fala, o rústico, bruto e sistemático, né? Mas esse bruto, rústico e sistemático foi necessário naquela época, nos primeiros cristãos, para ajudar a levar a boa nova. Só que Pedro também, este amor de Jesus o atingiu. E caminhando para o fim deste capítulo, André, eu gostaria que nós nos atentássemos para os 2 últimos parágrafos. E desta vez, realmente a conclusão está a partir do penúltimo. Sim. Não guarde sobras na bolsa para atender aos planos de caridade. Não aguardes. Não aguardes. Né? Não espere então, que sobre, não né? espere que sobre na bolsa dinheiro para você fazer caridade. Significa que caridade independe do dinheiro, muitas vezes. Sim. É uma palavra, é um gesto, é um carinho. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os tesouros, os eternos tesouros da humanidade. Jesus passou há 2000 anos, né, sobre o nosso planeta. E há 2000 anos ele vem plantando sementes no coração de todos, vem modificando vidas, né? Nós somos instrumentos de amor desse irmão, né? E queremos cada vez mais conseguir exemplificar este amor. Então, agiremos com amor, que é, em relação à riqueza, uma fonte inesgotável. Inesgotável de amor. Muito obrigado pelo comparecimento, Andréia. Tratamos de 2 capítulos relativamente complexos. Espero que o pessoal de casa compreenda. E até a próxima semana, quando trataremos de mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna.